O mais recente filme de zumbis de 2024 foi oficialmente lançado, e a televisão de repente reportou uma notícia assustadora. Descobriram um vírus bioquímico aterrorizante que apareceu no mundo. No entanto, David não percebeu isso, até que, como de costume, ele foi a um supermercado e descobriu que os suprimentos, normalmente abundantes, estavam escassos. Agora, tudo foi saqueado. Ao voltar para casa, ele recebeu uma ligação da irmã que trabalha no governo, e só então soube da verdade. Durante a conversa, ele soube que o governo planejava transferi-los para um arquipélago, e pediu que David fosse imediatamente encontrá-lo, para que pudessem sair juntos. David arrumou suas malas, levou seu amado gatinho, e dirigiu até o aeroporto. Mas foi então que descobriu que todos os voos haviam sido cancelados. E todos receberam um aviso de emergência emitido pelo governo. Ao ver essa cena, a multidão imediatamente entrou em pânico. David também recebeu uma ligação da irmã, pedindo que ele voltasse para casa rapidamente e trancasse portas e janelas, alertando-o para não ir a lugares com muitas pessoas. Mas, devido ao lockdown na cidade, todos estavam presos no meio do caminho. Então ele teve que abandonar o carro e ir a pé para casa com seu gatinho. Mas, ao chegar em casa, ele descobriu que a casa do vizinho já havia sido bloqueada pelas forças armadas. David parecia perceber algo, e rapidamente voltou para casa, reforçando todas as portas e janelas. No dia seguinte, ele recebeu outra ligação da irmã, que informou a David que as forças armadas estavam se preparando para estabelecer uma zona de segurança e isolar todos. Ela pediu a David que de jeito nenhum fosse, e David concordou. À noite, David realmente viu pela janela a polícia reunindo os moradores. Logo, eles encontraram a casa de David. E gritou. A polícia, vendo que ninguém havia saído, usou o celular. Ele viu muitas imagens sobre zumbis, além de um jovem negro ensinando como se proteger. 2 semanas depois, a comida de David finalmente acabou, e ele teve que se proteger um pouco, antes de sair em busca de alimentos. Ele atravessou o quintal e encontrou a geladeira, mas como todos haviam evacuado, não encontrou nada. Até que chegou a uma casa simples, onde viu um idoso. Como o idoso havia perdido as pernas, ele não saiu com a polícia. Ele levou David e os dois continuaram a viver assim temporariamente. Mas a boa fase não durou muito. A comida acabou sendo totalmente consumida. E então disparou, explodindo sua cabeça. Ele sabia que aquele lugar também não era mais seguro. Então entrou no carro levando o gatinho e saiu de lá. Ele chegou à rodovia, mas descobriu que estava bloqueada. Então virou e seguiu por uma estrada. Em seguida, ele chegou ao local de reunião mencionado pela polícia. Descobrir que já havia caído. No entanto, quando ele se levantou novamente, a moto não pegou, mas, vendo o zumbi se aproximando, ele teve que abandonar a moto e fugir a pé. Durante a perseguição, David chegou a um cais, conseguindo trancar os zumbis do lado de fora com um portão de ferro, mas todas as embarcações já haviam sido levadas, e David não sabia o que fazer. Felizmente, após uma busca, ele encontrou um iate, e depois de muito esforço, conseguiu subir a bordo. Mas as manchas de sangue no iate indicavam que a situação não era simples. Ele girou a chave, mas o iate não respondeu. Então, ele teve que trocar para um caiaque, e partiu em direção ao seu destino. Mas não demorou muito, e o iate parou de se mover. Enquanto ele não sabia o que fazer, um iate apareceu diante dele. Assim, David foi resgatado. Mas os olhares das pessoas, somados à barreira da língua, deixaram David muito assustado. Felizmente, uma pessoa havia aprendido a língua do país deles, e ao saber que estavam procurando ferramentas para consertar o barco, David imediatamente se ofereceu para guiá-los. Em seguida, eles perguntaram a David qual era sua profissão, e ele respondeu que era advogado. Mas após eles saírem, o velho Ma disse a ele que havia dito que era um engenheiro, porque ali não precisavam de pessoas inúteis, assim como ele era um piloto. Depois de acomodar David, o velho Ma deixou o local. No meio da noite, David parece ter ouvido algo. Ele se sentou e viu um grupo de pessoas pedindo ajuda, mas quando acordou no dia seguinte, não encontrou aquelas pessoas. Ele perguntou ao velho Ma onde estavam aquelas pessoas, mas o velho Ma disse que não tinha visto ninguém pedindo ajuda. David imediatamente percebeu que aquele lugar também não era seguro. Ele encontrou o velho Ma e disse que sabia onde havia um helicóptero e que os dois poderiam pegar o avião para a zona segura, mas o velho Ma não se deixou convencer. No meio da noite, David, aproveitando que todos estavam dormindo, foi silenciosamente até o convés e de fato viu o barco daquelas pessoas. Em seguida, ele foi até a cabine e viu aquelas pessoas, mas quando eles estavam prontos para sair, justo quando ele estava prestes a atirar em David, na verdade, ele também estava cansado desse grupo de bandidos, e se preparava para sair com David. Mas quando eles entraram no barco para partir, conseguiram escapar, e encontraram um carro na estrada, chegando ao hospital. No entanto, este lugar também estava desolado. Eles lentamente chegaram a um local que parecia ser uma sala de cirurgia, mas não havia nenhuma ferramenta, sem poder operar o velho cavalo. Ele deixou o gatinho para trás e saiu. No entanto, nesse momento, durante a conversa, descobriram que o avião estava no telhado, mas perceberam que o caminho necessário para chegar até ele já estava ocupado por zumbis. Então, tiveram que voltar para discutir. No dia seguinte, David observava os zumbis enquanto tentava encontrar uma solução.
De repente, ele viu aquelas pessoas do barco anterior e percebeu que precisava sair dali imediatamente. Em seguida, David contou a eles o que havia acontecido. Ao chegar à porta, David olhou para a prateleira ao lado e de repente teve uma ideia. Eles formaram um círculo com a prateleira e começaram a se mover lentamente para fora. Mas tudo não foi tão fácil. Eles limpavam os zumbis enquanto se moviam devagar. Pelos zumbis. O avião finalmente decolou. E eles jogaram a escada para puxar David para dentro. Mas no avião, David recebeu uma ligação da irmã. Mas eu preciso te perguntar então. O sinal caiu. 2 caças também passaram sobre suas cabeças. Talvez a chamada ilha segura não seja tão segura assim.